Talk X vai ser nessa dinâmica. A gente vai tentar aí fazer uma sequência de 4 programas e trazer pessoas diferentes, ideias diferentes, informação, utilidade pública e bastante coisa aí maravilhosa. Hoje a gente vai trazer um homem que ele foi missionário, é pastor, é cientista social e quando pega um pallet e 4 parafusos faz uma obra de arte. Esse homem é o pastor Ednei. Vem cá, pastor, encosta aí com nós. Seu microfone está ali? É a recepção. Assistente de palco foi mandado embora agora, mas o microfone está aí no chão, viu? O microfone está aí no chão, ó. Assistente de palco foi mandado embora, então a gente está um pouco difícil. Pena que o Bira morreu, eu queria muito o Bira aqui. Como é que tá, tranquilo? Eu não faço igual o Jô, eu não levanto, tá? Eu não gosto dessas coisas, não gosto. Lembrando que fica ligadinho aí, vai batendo um papo com a gente, que mais tarde a gente já vai abrir para perguntas e pode perguntar o que quiser pro pastor aí. Se ele não quiser responder, aí ele que sabe. Bom, vamos lá. Muita gente já conhece, né? Mas alguns que estão em casa conhecem o pastor Ednei do púlpito, né? Pastor Ednei, professor de Jocum, pastor Ednei, professor de cosmovisão cristã, né? Com trabalho na árabe, né? Cultura árabe, imersão árabe, e agora pastor. E quando a gente vê um pastor, parece que ele nasceu pastor, né? A gente nunca vê uma criança, um jovem que fez muita bagunça e hoje é pastor. A gente sempre tem aquela coisa mais canalizada do que é um pastor. E a gente queria tirar essa ideia de como foi a conversão, como surgiu o pastor Ednei no cenário assim da fé cristã. Como é que foi isso? Bom, primeiro, boa noite, graça e paz aí aos que nos assistem, né? Nos ouvem. E privilégio estar aqui, né? E eu, como o João falou, né? Tanta coisa que a gente faz, por isso que a gente é multi, né? Que hoje em dia, essa geração, na verdade, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ela é bem diversificada. Bom, começando do início, assim, da conversão, né? Sem entrar em muitos detalhes, para mim foi a minha conversão foi, né, lógico que a gente não planeja isso, mas eu fui pego desprevenido, né? Fui evangelizado por um grupo de missionários que faziam um trabalho missionário aqui na cidade. Fui evangelizado por eles numa praça, na verdade, no centro de Campinas, que eles falaram do amor de Deus para mim, de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Eu tinha uma visão de evangélico, de crente bem negativa, assim, a meu ver. Era um povo muito careta, um povo muito limitado, até em conhecimento, mas quando foi me apresentado o evangelho por esses jovens, aí eu tinha 18 anos, então quando eu fui evangelizado na praça, lá da cidade de Campinas, e foi algo extraordinário. Meu coração começou a bater mais forte com aquela mensagem, a mensagem do Evangelho, e o que Jesus fez pela humanidade começou a fazer sentido para a minha vida, e aí eu decidi, não, quero conhecer isso a fundo, quero saber mais como é que funciona isso, como que é a Bíblia, e a partir daí fui me enfiando, né, na palavra, mas nunca imaginei essa questão de ser pastor, nunca foi um planejamento, tentei fugir por muito tempo, mas é como a questão de um chamado à vocação, fazia sentido com aquilo que eu desejava fazer, mas não sabia ainda. Então começou a fazer sentido para mim e falar, então eu vou seguir esse caminho, né? Basicamente, né, lógico que tem detalhes, mas foi isso, fui evangelizado por missionários, e aí ali já a sementinha já caiu no coração. Aí que entra um tópico interessante, foi muito, assim, o que a gente conversa, o que a gente conhece um pouco da sua vida, foi bem precoce, né? Logo, o senhor já ingressou numa agência missionária, pediu a conta e foi embora. Foi um negócio muito, assim, rápido, né? Porque quando a gente é jovem, a gente é intenso, né?
Então, a gente às vezes não pensa muito, e você gosta de desafio. Então, para mim, aconteceu assim. Primeiro foi a conversão, que foi imediata. Eu falei, não, eu quero viver isso intensamente. E me converti num dia, depois de 3 meses eu estava me batizando. Fui batizado, foi o meu batismo. E em 1 ano depois da minha conversão, estava indo para a missão. Mas era todo desafiador, tinha, não sabia, incerto, mas tinha esse vigor, de arriscar, de jogar e vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Mas Deus estava no negócio, então me guardou, Mas foi bem intenso, foi se jogar. É uma coisa que a gente teve que ter um esfriamento nesse tempo, Eu achei interessante a questão do descende, na boca, beleza, produção, obrigado. A questão do descende, que foi um movimento aí que foi um despertar bacana, mas de um tempo para cá, de uma década para cá, eu vejo que houve esse esfriamento. A gente não tem mais pessoas que se despertam desse jeito, que se lançam, que saem correndo para o objetivo e joga tudo para cima. Hoje, que fator o senhor atribui a isso? Hoje a juventude está um pouco mais murcha, um pouco mais retraída com essa questão do chamado ministerial, essa latência de fazer, de mover, de acontecer. Eu penso que tem todo um romantismo, Quando eu tive a experiência de aceitar o chamado, tanto da conversão, como viver a missão como propósito de vida, vivia um ambiente onde tinha pessoas apaixonadas por Jesus na igreja, mas o fato de você abandonar esse curso natural da vida, de trabalho, de comprar casa, de casar e tudo mais, era loucura para a maioria. Só que isso há 20 anos atrás era como algo como se fosse ter coragem, ser heróico. Como na época era o Rambo, aquele que dava a vida para salvar os outros. Então era algo meio havia essa questão do sacrifício. Então se lançava. Hoje o que eu vejo, até a questão do descende, Hoje há muito mais ferramentas. Essa geração ela tem condição de fazer muito mais do que qualquer outra geração, tem mais conhecimento, até diria mais capacidade, só que não tem talvez aquela paixão ou aquele desejo de se dar a sua vida por um propósito maior. Nós vivemos um tempo muito de pensarmos em nós mesmos. Então, eu não sei se é isso, mas eu acredito que mudou um pouco. Antes tinha um certo romantismo, mas você estava disposto a morrer por alguma coisa. Hoje, eu vejo que as pessoas não estão dispostas a perder nada, a morrer por nada, mas querem viver para si mesmos. Eu acho que isso é uma barreira hoje para o evangelho. Pessoas que não querem perder nada, sempre querem ganhar, até mesmo dentro do ambiente evangélico ou cristão, se prega muito isso. Você tem que ganhar, você vai receber. Então, quem é que está disposto a dar alguma coisa em um ambiente onde todo mundo quer ganhar? Então, eu acho que isso é um impedimento. Antes, se dava mais fácil. Hoje, todo mundo quer receber, quer ganhar. Essa questão hoje da aquisição do capital, há 20 anos atrás, para um jovem ter uma moto era uma coisa absurda, Era um bem, assim, fora de sério, E hoje se abriu aí as portas do consumo, de posse, e hoje a gente vê, eu conheço jovens, pessoas que entraram recentemente no mercado de trabalho, têm 2 veículos, estudam, e movem a vida de uma maneira com a pessoa de uma geração passada fazia isso com seus 50, 60 anos, entendeu? Só fechando aqui, gente, você que está assistindo La Casa de Papel, e não está assistindo, Deus vai revelar para o pastor que você não está assistindo. Quem está aí, cutuca seu colega que está aí do lado eu digo no WhatsApp, manda o link para ele, compartilha, abre, como é que chama? Sala de vídeo? Abre uma sala de vídeo, tá? Deixa lá a Casa de Papel para depois, Jesus tem mais para você agora. Então, vamos voltar aqui, pastor. Então, essa questão do consumo rápido, das pessoas adquirir com muita rapidez hoje, posse, bens, isso você acha que esse é o fator assim, que pesa hoje? Sim, porque
se consome rápido, se adquire rápido e as coisas perdem o valor também, né? Até porque as coisas hoje são mais baratas, né? Então, se perde o valor. Então, um jovem de 20 anos, há 20 anos atrás, para comprar um carro novo, era, né? Estou falando do nível de vida, classe média baixa, classe baixa, pobre e tal, era algo quase inalcançável. Então, se valorizava muito tudo que se conquistava, e tudo que se conquistava durava mais. Hoje, a gente conquista mais fácil, as coisas são mais baratas, só que também não duram. E isso não é só consumir coisas, a tecnologia e tal, tem a ver com relacionamentos. Então, hoje é mais fácil você ter relacionamento, por outro lado, né, por ser mais barato, também se perde o valor e dura pouco. Então, as coisas ficam mais descartáveis, que é o período que a gente está vivendo, né? Inclusive, eu às vezes começo a me sentir velho porque eu tenho dificuldade de ficar tomando água em casa em copo descartável. Tem que ser de vidro. Querida, água para o nosso pastor. Né, porque o copo tem que ser de vidro. De vidro, alguma coisa que dure, né? Que você não joga a primeira vez que usa, né? Então, os nossos relacionamentos, às vezes, as relações, elas ficam assim. Você usufrui e você descarta. E não muito tempo atrás era diferente, né? As relações elas eram mais longas, eram mais valorizadas, embora eram mais difíceis de conquistar também. Uma questão aí que já vem entrando nesse mesmo embalo, chamado ministerial, né? O chamado, assim, que eu digo assim, a pessoa, ela olhar e falar, ó, contracenando o seu gosto por vidro, nós vamos apresentar com plástico, tá? Só para contracenar, né, a gente vai no plástico. Obrigado. Deus abençoe, viu? Ó, geladinho. Tá top. Joguei no congelador. Chamado, complicado. Um negócio muito complicado. Então, assim, como é que, assim, eu acho que não tem uma receita mágica, né? Eu comecei com liderança, com criança, adolescente, eu não tive, assim, algo que alguém me ensinou. Não, você simplesmente começou aí e vai. Mas dentro do contexto de igreja, não que eu diga que seja mais fácil. Mas, assim, como que a pessoa ela entende que é o momento, que é a hora? É muito mais assim, espiritual. Eu vou esperar o Senhor derramar fogo do céu, molhar o novelo de lã. Tem uma questão também da gente começar ter um interesse, a questão da vocação. Eu acho que é esse caminho, começar a estudar e se mergulhar nos ministérios da igreja, nos ministérios que estão disponíveis e começar a se encontrar. O que o senhor hoje, depois de tanto tempo de caminhada, fala para os jovens hoje que estão nessa questão de chamado? O chamado, ele está relacionado à vocação, como você mesmo disse. A gente tem que começar a valorizar, a olhar em nós aquilo que a gente gosta de fazer e aquilo que a gente é bom, né? O que eu faço bem e o que eu gosto de fazer e o que eu faria a minha vida inteira. Eu poderia fazer isso a minha vida inteira e não precisava nem ganhar muito para isso. Tendo o suficiente para viver, o que eu poderia fazer a vida inteira? Já começa aí um sinal do que é o chamado. O tempo, eu creio que sim, existe o tempo de Deus, mas existe muito o poder de decisão de quem entendeu qual é o seu chamado. Por quê? Nós vivemos num mundo capitalista, né, consumista, que quando um jovem ele vai procurar, por exemplo, uma profissão, geralmente ele vai procurar aquilo que dá mais dinheiro. Então tem muita gente que quer ser jogador de futebol porque dá status e dinheiro, não porque ele é bom. Hoje quer ser youtuber porque dá fama, dá dinheiro e tudo aquilo lá, mas a pessoa não tem aptidão para fazer aquilo. Então, e como grande parte das pessoas precisam do dinheiro para fazer qualquer coisa, não tem essa independência financeira, então elas ficam reféns dos recursos, profissionalmente e ministerialmente. Mas eu diria que quem tem o chamado, ele vai na contramão. Então, se você entende que o seu chamado, por exemplo, na área de música, você tem que começar a investir o máximo que você pode
naquilo que te atrai. E por mais que a tua fonte de renda vai ser outra coisa. Então, ou até chegar o momento de ser radical, de se lançar e ser intenso naquilo. Então, dizer qual é o chamado de alguém é complicado, mas o primeiro sinal é isso, é algo que você gosta de fazer, seja ministerialmente, seja na igreja, seja fora da igreja, e algo que você é bom, mesmo que não é o melhor, mas as pessoas reconhecem que você tem uma aptidão por aquilo ali. A partir daí, você começa o processo de aperfeiçoar o dom que Deus, o talento que Deus deu, e vai crescendo nisso. E vai ter que chegar um momento que vai ter que tomar a decisão. Eu me jogo integralmente, totalmente nisso, ou continuo moderando. Mas tem um ditado popular que diz assim, se você quer o que todo mundo tem, faça o que todo mundo faz. Se você quer o que algumas pessoas têm, faça o que algumas pessoas fazem. Agora, se você quer o que ninguém tem, você tem que fazer o que ninguém faz. Então, tem que seguir, às vezes, um caminho que é contrário ao que todo mundo está caminhando para você chegar onde você sonha estar. E isso é complicado, mas o que é importante para concluir isso? Deus é aquele que chama, aquele que capacita e aquele que sustenta a quem Ele chamou. Então, a gente tem que crer. Se não tiver fé, você não consegue se lançar aí ao chamado, ao ministério. Querendo ou não, é uma coisa ainda muito de intimidade e relacionamento com Deus, Por mais que tenha o talento, que tenha e reconheço que minha experiência, por muito tempo, eu não quis viver o chamado. Eu lutei e tentei ir contra isso, mas eu fui vencido, pelo chamado, pelo Senhor, pelo amor à obra. Então, cedi. Mas um sinal dos chamados que eles começam rejeitando. Então, quando você vê uma pessoa que ela se autopromove, que ela deseja demais alguma coisa e ela força aquilo para acontecer, eu entendo como um sinal de que não é o chamado. Agora, quando as coisas começam a fluir naturalmente, então eu entendo que Deus está no negócio. Interessante. É um assunto aí a se pensar, pessoalmente, assim, a olhar para dentro da gente. É uma experiência muito particular, Cada um tem. Só para a gente fechar esse quadro aqui e responder uma perguntinha que já veio aqui. Já chegou aqui uma pergunta. O Wesley está perguntando sobre a relação de Bauman, com a sociedade líquida, esse tempo que a gente vive. Você acha que ele, no seu ponto de vista, você acha que ele foi assertivo nisso? Que vendo hoje a caminhada hoje ministerial das pessoas, hoje vendo a sociedade em si, qual que é seu olhar para esse pensador? Eu creio, entendo que ele foi muito feliz na sua interpretação. Ele conseguiu entender o momento, a realidade, Então, o que ele traz é uma leitura da realidade. Desse mundo volátil, nada hoje amanhã já não é, tudo se transforma muito rápido, e eu gosto dessa visão, concordo, enxergo o mundo, quando olho para como ele enxerga, eu vejo que é isso mesmo. Por outro lado, eu penso que precisamos moderar essa liquidez com uma certa solidez. Então, embora a gente viva numa sociedade líquida, que tudo é inconstante e constante mutação, você precisa ter uma base. E essa base sempre será o Evangelho, mesmo no mundo que está em constante transformação. Então, eu acho que Bauman, ele conseguiu captar essa geração, esse tempo que a gente está vivendo, mas a gente tem que comparar a realidade com a verdade da palavra. Então, a gente tem que, dentro dessa liquidez, trazer a solidez da palavra de Deus para que a gente consiga estabilizar. Senão, se a gente veste essa camisa de viver tudo girando em transformação,
a gente vai se perder. Porque o ser humano, ele foi feito, ele foi criado, ele foi gerado para ter base, para ter referência, tanto que ele foi criado à imagem e semelhança de alguém. E se a gente perde a referência, a humanidade se perde também, né, sem identidade. Também é um pensador que eu tenho uma certa admiração. Preciso me aprofundar, ler mais ele. Preciso um pouco dar uma diluída em Freud primeiro, mas é um cara que eu penso em dar uma boa estudada nele. A gente vai mudar o quadro agora, né? Pegou mais vocação, ministério, pessoal, eu e pessoa. Agora a gente vai entrar num assunto um pouco delicado, né? Que é igreja digital versus igreja física, né? Então, assim, essa guerra, né, que foi instaurada de 10 anos para cá, sobre a igreja digital, hoje o pastor ele fica em dúvida se ele compra uma câmera ou se ele compra uma boa tribuna, né, se ele investe no equipamento de filmagem ou se ele investe na estrutura da igreja. Tipo assim, para a gente fechar essa pergunta, qual seria o caminho a trilhar hoje? Agora, né, o coronavírus, Covid-19 aí, está deixando a gente um pouco exposto a uma nova construção, né? E como que hoje você no ofício de pastor entende esse equilíbrio da igreja digital com a igreja física? Eu acho que, independente se eu concordar ou não, é algo que não dá para mudar e veio para ficar. Então, hoje a igreja digital, vamos assim dizer, quem não fazer bom uso disso pode perder muito. Então é algo que a gente precisa crescer, aperfeiçoar, aprender a usar essa ferramenta para o reino de Deus. E eu acredito que essa tecnologia vai evoluir muito mais ainda. Por exemplo, hoje nós estamos aqui assistindo pela tela, mas eu acredito que em breve vai ser possível, por exemplo, quem está em casa ver lá o artista, ou um cantor, ou o pastor pregando em um holograma no meio da sua sala. Então vai ser mais real, né? Então eu acredito que cada vez mais a gente vai para essa realidade, essa virtualidade. E eu volto até no quadro anterior que fala de mundo líquido, só que a gente tem que equilibrar isso com algo que a igreja local também, a igreja física, eu acredito que ela nunca vai acabar também, porque ela precisa existir a comunhão, existir o relacionamento, existir o toque, a imposição de mãos, o abraço, esse afeto. Se ele deixar de existir, aí sim que o amor vai se esfriar totalmente. Então, eu acredito que veio para ficar esse novo formato. A igreja, nós devemos nos amoldar, até porque tem um poder de alcance muito maior do que a igreja física, mas também a igreja física precisa permanecer, existir, para ser a base daquilo que a gente vai estar gerando virtualmente. Porque a raiz da igreja é a comunhão, né? Não tem como a gente fugir dessa premissa básica, dessa estrutura que se foi estabelecida desde o início, né? Exatamente. E, assim, dentro disso, eu entendo que, eu até brinco e falo, que o problema da humanidade começou, ou se intensificou, quando o mertiolate deixou de doer. Então, quando deixou de sentir, nós amolecemos, porque nós estamos acostumados à anestesia, a conforto. Então, é uma geração que está acostumado a ter tudo à mão. E quando você faz isso, igual aquela dinâmica, igual aquela ilustração da borboleta, quando está saindo o casulo, se você rasgar o casulo para ela nasce deficiente, porque ela não teve que... O que faz ela ser uma borboleta perfeita é a força que ela faz com as asas para romper o casulo. Um exemplo, quando nós tiramos das pessoas, até mesmo, não estou nem falando o calor, a bênção que é a comunhão, o próprio atrito, a própria decepção, aquilo que a Bíblia fala que a igreja é bem ajustada, Paulo fala em Efésios,
que ela é formada, é construída. Se a gente tirar o atrito, se a gente tirar as decepções, eu não estou nem falando da comunhão, da bênção, do churrasco, da alegria, mas se a gente tirar até essas coisas, nós vamos criar uma geração, uma igreja conectada, super atualizada, porém fraca, que não suporta ouvir um não suporta uma decepção, porque ela não foi treinada para isso. Então a igreja, além de ser um lugar de comunhão, de alegria, também é um lugar para decepção, para tristeza, para atrito, para o crescimento, né, das pessoas. É igual quando uma família tem um animal de estimação e esse animal de estimação morre. Aquela criança, as crianças daquela casa vão sofrer muito. Todo mundo sofre pela ausência daquele animalzinho. Só que ela já está aprendendo a lidar com a perda, com a dor de alguém que ela ama, de uma vida. E isso faz com que aquela criança, ela cresça aprendendo a lidar com essas decepções da vida. Então, se a gente tirar a igreja, não estou nem falando do lado bom, até o lado ruim da comunhão, nós vamos criar uma igreja tão sensível que não vai suportar um relacionamento, né? Porque também não tem como deixar a premissa que a igreja acaba sendo a nossa família, né? A gente convive muitas vezes mais com pessoas do convívio ministerial, até do convívio igreja, do que com parentes, né, de sangue. Então isso vai gerar atritos e situações que se gerem em toda a família. E tem esse choque hoje, né, de tratar a igreja parece que como algo só religioso, né? Eu vou lá seguir a minha religião, igreja, e depois eu tenho uma vida social e uma vida normal. Porém, o evangelho ele não trabalha com essa premissa, né? Vamos pensar a base. Ela trabalha com a família, de você estar unidos, aquele que perder pai, mãe, né? Pelo amor ao evangelho, ele vai ganhar 1000 vezes no reino, que é essa questão da família de Cristo, né? E tem que se superar essa decepção, né? Imagino que tem que tratar isso com a normalidade que a gente trata um irmão, que a gente discute e logo a gente volta a conversar com ele. A igreja, ela é mais do que um ambiente religioso, porque as experiências religiosas que a gente tem na igreja, a gente pode ter em qualquer lugar. A gente pode ter sozinho, fechado no quarto, a gente pode ter dentro do carro, a gente pode sentir a presença de Deus, Deus pode falar conosco, a gente pode sentir o peso da glória. Tudo isso que é gerado ali na comunhão, na vivência da igreja, você pode viver isso em outros lugares de outras maneiras. Mas, mais do que um ambiente religioso, esse ambiente social que a igreja tem é poderoso, porque na igreja, por exemplo, temos pessoas que têm uma família estabilizada, uma família funcional, que tem pai, mãe, filho, tudo funciona perfeitamente, mas nós temos também na igreja pessoas que não têm uma família funcional, que não tem pai, não tem mãe, cada um tem sua realidade. E quando esse grupo se denomina igreja, família, e ali você gera uma cultura, você está trazendo esses valores para aquela comunidade. Valor de irmandade, valor de comunhão, de ajudar, amor ao próximo. Porque às vezes esses princípios a pessoa não vivenciou dentro do ambiente dela, da família, da casa, e ela começa a desfrutar isso dentro da igreja. Então, além da experiência com Deus, a experiência social da igreja é extraordinária. Então, cada comunidade, cada congregação, ela é como uma família, como um clã, é uma cultura do reino de Deus que está sendo implantada ali. Então, é importante, por isso, eu acredito, essa relação da igreja física, do toque, da relação. Não existe relacionamento sem relar, né? A base da palavra relacionamento é o relar, é o tocar. Então, você pode chamar de um monte de coisa, mas aquilo que você faz virtualmente não é relacionamento, né? Pode se chamar outra coisa. Agora, relacionamento depende de toque, de troca, de decepção, de troca de alegrias e de experiência. Isso, para mim, é relacionamento. Então, com Deus também. Então, como que Deus me toca? Através do outro, né? Então, precisa do social, precisa da igreja. Interessante. Acredito assim. Você que está aí, pode mandar pergunta, tá? Manda aí no chat, que a gente vai começar... No chat não, aí pela live mesmo, que
que a gente vai estar respondendo, o pastor vai estar aí trazendo essas questões aí, né? O Túlio vai filtrar elas e vai mandar para a gente. Já tem, eu fiquei sabendo aqui que já tem, né? O meu retorno aqui é por mímica, né? Eu acho bonito quem põe a mão assim, né? Mas aqui eu tenho que ouvir os sinais. Vamos lá. Eu tenho que ouvir os sinais, muito. Não sei se isso soou burro ou se soou poético, né? Ouvir sinais, né? Muito lindo. Vamos lá. Até que ponto vai a nossa evolução para adaptar a palavra de Deus? De modo que, ao passar de décadas, acaba não sendo mais a palavra genuína de Deus. Essa foi o Sérgio que mandou. Mas muito bom, Sérgio, a pergunta, porque nós temos que ter um limite entre você ser noiva de Cristo e ser prostituta, né? Então existe um limite onde a atual igreja sempre vai ser, porque a igreja é feita de pessoas, e as pessoas que nós temos dentro da igreja hoje são pessoas que nasceram nessa geração, a geração anterior, então elas carregam consigo o sistema que está no mundo, girando. Então toda igreja ela é atual, porque as pessoas que fazem parte da igreja são atuais, né? Então vão mudando a cultura, a gente às vezes começa a se deparar com algumas coisas diferentes que a gente acha da cultura da Bíblia. Só que a gente não deve analisar a Bíblia, quando vai trazer para aplicar na nossa vida hoje, apenas a cultura. A gente tem que aprender o princípio. Dentro daquele contexto, qual era o princípio na época? Então, eu vou dar um exemplo. Eu não vejo problema, e às vezes é necessário, você um missionário que vai pregar o evangelho numa tribo indígena, aqui na América do Sul, e essa tribo nunca teve contato com outra cultura, e aí ele vai ensinar o evangelho, e falar que Jesus é o pão da vida, mas dentro daquela cultura não existe pão, porque não existe trigo, não existe farinha, mas lá a comida, né, o alimento principal deles, por exemplo, é o aipim, a mandioca. Eu não vejo problema você contextualizar a mensagem dizendo assim, Jesus é o aipim da vida, né, é a mandioca da vida. Porque aí se fala, blasfêmia, porque está escrito pão. Porque o princípio ali não é o alimento, o princípio ali é que é o alimento principal daquela cultura. Então o alimento principal, né, para o baiano que está nos assistindo aí, ele poderia dizer que Jesus é o acarajé da vida. Por quê? Porque talvez se essa o brasileiro poderia dizer que Jesus é o arroz com feijão da vida. Porque o arroz com feijão é mais essencial para a nossa cultura do que o pão. Então, nesse sentido, eu não vejo nenhum problema de nos atualizarmos. O problema, a questão quando você extrai da Bíblia para aplicar no mundo, é legal. A questão é quando você tira do mundo para aplicar na igreja. Quando a gente quer usar as ferramentas do mundo e a gente quer inserir isso na igreja. Isso não é atualização, isso é prostituição. É quando é semelhante àquele povo da Bíblia que foi para o cativeiro e teve um pessoal que se manteve puro, vivendo os princípios da palavra, mas teve outros que se contaminaram e casaram com mulheres estrangeiras, e a ordem era para que não se casassem, porque elas não pertenciam àquela cultura. Então, aí vem Esdras e fala o seguinte, vocês que casaram com essas mulheres estrangeiras, pode pegar essas esposas e os filhos, pode mandar tudo embora, porque dentro daquele contexto era isso. Então, hoje, o que a igreja pode fazer? Extrair princípios bíblicos e aplicar na vida, na igreja e até no mundo. Agora, o contrário não, é o trazer princípios do mundo e aplicar na igreja. Isso é uma má contextualização que eu acredito que está errado, mas
penso mais ou menos dessa maneira, não sei se responde a pergunta, né? Mas é perigoso esse processo de contextualização. Maravilha. Não, se não responder, tá bom assim mesmo. Tá. Assiste 10 vezes e entenda. Vamos entrar no último bloco para a gente encerrar. Né, o senhor, como toca muitas pessoas, auxilia pessoas tanto dentro do seu ministério quanto fora, né, tem uma rede de contatos vasta. Não tem como eu fugir desse assunto, que é o Covid. Covid-19, Covid-19, que é o coronavírus, né? Então, é uma coisa que está aí, né, está acontecendo, né, essa loucura toda. E assim, hoje como pastor, como cientista social, hoje dentro da sua área, o que você está vendo aí? Uma leitura bem aberta e bem particular sua mesmo, entendeu? Eu vejo mais um vírus, mais um desafio para a igreja. Nada novo debaixo do céu, como já dizia o sábio, porque antes do Covid a gente lidava com pneumonia, com dengue, com chikungunya, e os efeitos e a relação de igreja e pastor era da mesma maneira, né? Você, se vai visitar o enfermo no hospital que ele tivesse com uma doença contagiosa, uma tuberculose, então ia lá e ia orar da mesma maneira, só que com os devidos cuidados, precauções. Então, falando basicamente, não há nada novo. O que tem de novo é essa histeria por conta da facilidade de acesso e de comunicação. Então, hoje, nós não temos que lidar apenas com o problema, mas nós temos que lidar com a maneira como esse problema ele é difundido. Então, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais desesperadas, as notícias chegam muito rápido. Então, a gente, junto com essas doenças, vírus e coisas que surge também ainda mais problemas psicológicos, emocionais. Aí onde eu volto aquele assunto de uma geração que ela está frágil, que ela não tem estrutura emocional para lidar com essas situações, aí fica mais vulnerável. Mas creio que acima de tudo Deus tem o controle, Ele tem o controle de todas as coisas, nada disso que está acontecendo foge daquilo que Deus planeja ou pensa. Quem for casar, vai casar, se for tiver no plano. Se não for, precisa vai, ficar preocupado. Não, que benção. O negócio é manter fiel, firme nos propósitos aí e ser cauteloso, ser prudente em tudo, mas eu já morei por exemplo, em uma comunidade mais conhecida como favela no Rio de Janeiro. E se eu for dizer que se o medo me impedisse de sair na rua, eu, no período que morava dentro da comunidade, não saía de casa, porque é tráfico, é arma, é tiroteio, é não sei o que tem, e as pessoas conviviam com isso normalmente. Então, logo, as pessoas vão estar, já estão, né, alguns, mas vão estar adaptando, vivendo normalmente. Infelizmente vai morrer muita gente, mas eu costumo dizer, morre muita gente, está morrendo muita gente do Covid-19 no mundo inteiro, mas tem algo que é muito mais poderoso e mais nocivo e mata mais, que é o pecado, né? Então, a gente não pode parar de viver e lutar contra o pecado e seguir a vida aí com fé. Uma última aqui para a gente encerrar, né? Vamos voltar para o bloco anterior. Qual a importância social da igreja nos dias atuais? Pergunta do Douglas. A importância social da igreja. Quando a gente fala de áreas de influência da sociedade, o que compõe uma sociedade, que você vai encontrar, por exemplo, o que você considera como sociedade, você pode identificar isso numa tribo primitiva e você pode encontrar numa grande cidade. Por exemplo, quais são essas áreas? Família, religião, economia, cultura, arte e entretenimento, ciência, o que mais? Saúde. São áreas que se você pega uma grande cidade, tem economia? Tem. Né? Existe um sistema econômico. Tem a religião? Tem. Várias religiões,
Então você vai identificando que isso é uma sociedade. Quando você vai para uma sociedade primitiva, uma tribo, tem economia? Tem. Tem um sistema econômico, seja ali por escambo, por troca, por alguma coisa. Existe cultura, arte? Existe. Existe religião? Existe. É o pajé, é o religioso. Então os dois são considerados sociedades. E dentro daquilo que é considerado sociedade, das áreas, existe apenas duas áreas que geram um indivíduo. Tá? Uma área que gera indivíduo. A primeira área é a família, que é a única área dessa que gera vida para todas as outras. E a outra área que faz um trabalho semelhante, não de gerar o indivíduo em si, mas de consertar, de trazer princípios para o indivíduo, é a igreja. Então, a igreja ela tem uma importância discipuladora dentro da sociedade, da nação. O primeiro processo de discipulado e de educação que nós temos é dentro de casa, da família. Depois, é na igreja. Então, quando você pegar as outras áreas da sociedade, nenhuma delas elas vão especificar esse discipulado em áreas específicas, mas a igreja e a família é o que mantém a ordem na sociedade. Então, qual que é a importância da igreja na sociedade? Para manter a ordem, né, no caos. Então, quando Deus estabeleceu, na visão bíblica, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o mundo, diz que o mundo ele era um caos. Deus organizou, né, o ecossistema e ele estabeleceu duas coisas. Primeiro, ele estabeleceu a família e, antes disso até, ele estabeleceu a igreja como relação com Deus. Não a igreja como a gente conhece, mas ele tinha um relacionamento Adão e Deus e depois estabelece a família. Então, nós temos aí as duas coisas principais da sociedade. Depois disso veio trabalho, veio economia, veio essas outras áreas aí. Né? Então, acredito que principalmente a igreja e a família são importantes para o bem da sociedade. Se você destruir a família, você destruiu a sociedade. E se você destruir a igreja, gera caos na sociedade. E é o que vai acontecer com o arrebatamento da igreja. Nós veremos isso na prática, quando a igreja for arrebatada, e aí se instala o caos geral na sociedade aí. É duro quem ficar para ver esse caos vai ser complicado, né? Quem ficar vai pagar para ver, né? Vai ter jeito. Bom, eu acho que é isso aí. Não tem mais nenhuma pergunta não, produção? Hã? Já vamos, se não tiver mais nenhuma, a gente já vai encerrar. Sobre? Sim. O jejum? E aí? Eu acho uma atitude nobre. Né? Foi... Né, perguntou aqui a respeito do jejum que o nosso presidente sugeriu. Eu acho válido, eu acho importante, eu acho que é histórico para a nossa nação. Pelo menos eu não tenho, né, conhecimento histórico disso, mas é a primeira vez que nós temos um chefe de Estado que conclama um jejum como autoridade máxima da nação, né, convocando as igrejas ou aqueles que professam aí a fé cristã. Embora não foi a princípio uma ideia dele, foi uma sugestão de líderes religiosos, pastores, que apresentaram a ele a ideia, e eu acredito que uma certa influência da digníssima esposa dele também, né? Que não sei, acredito que tenha também por ser evangélico, mas ele acatou, autorizou e incentivou esse ato, né? Eu acho válido. Não cabe aqui julgar o quão crente ele o quão correto em tudo isso, mas independente, né? Quanto a isso, eu quero até fazer uma comparação. Quando Jonas, o profeta, ele é enviado para Nínive, ele também sugere um jejum. E o rei, né, ali de Nínive, ele não adorava ao Deus verdadeiro Deus de Israel. E ele acatou o jejum, implementou o jejum na nação,
e aquela nação foi preservada. Então, independente se o nosso presidente ele é evangélico, qual é a conduta dele, o fato dele receber e apoiar essa atitude é louvável, tem poder, tem valor para desespero da oposição, né? Independente de qual seja a atitude dele, ele é uma autoridade e tem, então isso tem um peso maior. Tem um peso maior. Tem um significado grande aí. E a gente tem que fazer isso, quem vai jejuar, não fazer como ato político, mas como ato de submissão a Deus e se humilhar diante da presença de Deus, pedir perdão e orar pela nossa nação que nós precisamos. Tem mais uma aqui. Acho que essa aqui é para encerrar. Só tem essa, mais uma, a gente já encerra, tá? A gente precisa saber o nome do rapaz que está aqui, que não chegou. Hoje estamos vendo muito ataque em cima da igreja sobre o poder de cura. Como devemos proceder nesse momento, quando levantarem vários fariseus perguntando onde está o seu Deus? Nosso chamado, quero começar assim, é pregar o evangelho, e nós não temos que necessariamente ficar defendendo a Cristo, defendendo ao evangelho, né? Em que sentido eu digo? Ficar debatendo para tentar mostrar para quem não enxerga algo que é espiritual. Só quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Então não adianta a gente perder tempo com gente que não quer enxergar, porque o cego, né, ele não vai enxergar. E o que diz lá a palavra, e Paulo ele ensina assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho. Quando Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ele não está dizendo dos ímpios, ele não está dizendo daquele que não é convertido, ele está dizendo daquele que não crê. Então, tem incrédulo dentro da igreja, porque ele está lá, ele crê em algumas coisas, só que em outras coisas ele não crê, então ele é incrédulo. Então eu posso dizer que até Satanás tem poder para cegar o entendimento dele. Por quê? Porque ele não crê. Então, eu não me preocupo com essas pessoas. Eu creio que Deus ama cada uma delas, e muitas delas Deus vai proporcionar uma experiência como eu já tive. Eu fui muito crítico desse tipo de atitude, de expulsar demônio, de cura de enfermo, de ir na igreja de falar em línguas. Eu já critiquei antes mesmo de ser convertido. Depois que eu fui tocado pelo amor de Deus, me converti, batizado na igreja, era crítico, até o dia que eu tive a minha experiência. Todos esses que falam contra a cura ou experiências que veem outras pessoas tendo com Deus, e não quero julgar, porque tem pessoas também que às vezes a experiência que ela está tendo nem é com Deus, mas eu digo, esses, se não todos, na sua maioria, são pessoas que nunca tiveram uma experiência dessa. Ou seja, são mais frustrados por não experimentar aquilo que o Espírito Santo concede ao homem, do que sábios que são donos da verdade. Então, para mim, assim, quando eu olho uma pessoa que ela diminui aquilo que Deus faz, o poder de Deus, então eu tenho mais pena do que vontade de debater com ela. Porque Jesus, quando ele curava, tinha algumas pessoas, fariseus, que falavam assim: ele faz isso aí por poder de Beelzebul. Estava dando crédito a Satanás aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus não ligou para eles. Então quem sou eu para lidar com quem é incrédulo, para quem é frustrado, mas se julga super conhecedor do evangelho? Então, assim, provavelmente é quem não pratica. Quem critica é porque nunca teve uma experiência e não é praticante. Porque quem vive uma vida de intimidade com o Senhor, de experiência, de comunhão, de troca, ele não fala, ele se rende. Então, agora existe o limite do autocontrole. A gente tem que ser prudente, tem que ter ordem e decência na igreja, fora da igreja também. Mas, assim, eu não me preocupo em me defender quanto aos incrédulos, né? Mas, agora, se alguns desses vêm com uma ideia de que eu tenho dúvida, você pode me ensinar, ou como que é isso?
aí eu acho que a gente tem que ter o prazer de ensinar, mas debater com quem é limitado espiritualmente não vale a pena. Como diria o poeta, pesado. Para fechar, agora é o pinga-fogo. Para fechar, pinga-fogo. Política e religião, mistura? Pergunta do Douglas. A outra a gente descobriu, viu? Chegou o nome, o carinha que mora logo ali. Mas era o Getúlio, o carinha que mora logo ali. Essa é do... Estava infiltrado. Né? Essa novamente é do Douglas. A gente tem uma construção histórica disso. A grande crítica hoje, até do humanismo em construção do poder da igreja, né, esse apoio à política. Vezes se diz que a política apoiou a religião, vezes se diz que a religião pagou esse saldo, apoiando também. Então, como que a gente divide essa água aí, como cristão? Né? Eu acredito que política e religião não se misturam, não se deve misturar. Eu acho que política e religião se relacionam. Boa. Seria a mesma coisa que dizer assim, você trazer trabalho para casa. Você mistura vida profissional com vida sentimental dentro do seu lar? Não mistura, mas você relaciona uma coisa com outra. Você combina, Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, na Bíblia, nós tínhamos isso bem separado. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o setor político, que era o rei. Nós tínhamos o setor profético, que era o profeta. E nós tínhamos o setor vamos colocar que é o religioso, que é o sacerdócio. Jesus, ele era rei, profeta e sacerdote. Ele tem em si todas essas funções, como rei, profeta e sacerdote. Assim como Melquisedeque também era rei e sacerdote, né? Por isso que faz alusão a Jesus. Então eu acredito que não se mistura, mas tem que se relacionar. Eu acredito que a igreja sim tem que se relacionar com o meio político, e não só com a política, mas com todas as áreas. A igreja precisa se relacionar com a cultura, a igreja precisa se relacionar com a família, a igreja precisa se relacionar com a ecologia, a igreja precisa se relacionar com a saúde. Então a igreja, ela como que eu posso dizer? Ela faz link, ela faz contato com todas essas áreas. Então, a política é importante, precisamos ser politizados, precisamos ter opinião, mas cada coisa no seu lugar. Né? Então, só resumindo, voltando ao que disse no começo, política e religião não se misturam, elas se relacionam. Né? E ambas são importantes aí para a sociedade, muito importante. É isso aí, pastor. Muito obrigado. Lembrando que quem está assistindo La Casa de Papel e não está assistindo a live, vai acabar a energia na sua casa, tá bom? Nós estamos aqui com a equipe de intercessão para acabar a energia na sua casa. Posso dizer um amém? Amém? Então, amém. Posso mandar uns abraços aqui, ó. Aproveitar aqui pro Rodrigão. Ô, Rodrigão, cara irmãos, fera. Eu vou falar ao Rodrigo uma coisa que, além dos postos de gasolina, supermercado, farmácia, casa lotérica e igreja, que são essenciais para a sociedade, cabeleireiro também, irmão. Tem que ser, barbeiro é essencial para a sociedade. Então, aí o Rodrigão, aí é o nosso personal coiffeur, como é que fala? Stylish, né? É o cara que faz um milagre, né? Que dá um trato. É essencial, então, tem que liberar aí os salões de beleza para tantos meninos, os meninos estar mais bonitos, né? Então, um abração pro Rodrigão, pra Zete, pro Adriano, pro Kleber, né? Para algumas pessoas, Edson, aí tanta gente ligada com a gente aí, muito legal aí, pela paciência de vocês, a Tati lá, né? Lá na Bahia também, pessoal de longe assistindo. Fernandão, entrou agora, o maestro, grande maestro. Nossa plateia aqui também, ó, nosso povo lindo e maravilhoso, cheiroso e abençoado. E já que o senhor está por aqui, faz essa oração para a gente encerrar. Lembrando que a gente vai trabalhar a princípio com 4 episódios, né, desse trabalho, dessa programação. Então o próximo a gente já fechou com ele vai estar aqui participando, né? Ele é advogado, ele é ativista social, né? Ele
é uma bênção nas nossas vidas, né? O Dr. Douglas Oliveira vai estar trazendo aqui a questão de profissão jovem, política jovem, como a voz jovem hoje na sociedade, a voz jovem hoje na política. Então, alguns assuntos hoje que a gente vai trazer no próximo sábado. Então, já fica aí, aguarda essa data, né? A gente vai estar anunciando, trazendo aí mais informações sobre o assunto, né? E, mais uma vez, agradecer aí, você se disponibilizar para ficar no meio desse pinga-fogo aqui. Obrigado, eu sinto honrado pelo convite, né? Eu sempre acho que o pessoal da casa já está até enjoado de ouvir, mas é legal, até são coisas diferentes, né? Mas me senti honrado, privilegiado. Então, gostei da ideia da série aí, desse tempo junto, né? Desse talk show aí. Então, próximo aí do Dr. Douglas, com certeza vamos estar junto, vai ser muito proveitoso. E não sei se o pessoal pode também sugerir temas, assuntos ótimo, e convidados aí para as próximas, né? Talvez o que é a princípio o convidado 4, não cobrando cachê, pode chamar. Às vezes é 4, mas às vezes pode ser mais. Podemos fazer isso também interagindo com pessoas, né, que estão em outros lugares aí. A gente tem ferramenta para isso, então muito legal, muito legal. E se me permitir, eu queria... Kleber Donizete, manda um abração para ele aí. Kleber, Benção, Kleber, né, que é fera aí também, saudade. E se me permitir, queria deixar um recado aí, né? Não tenho uma agenda de shows e nada, mas vou deixar um recado, né? Saudade primeiro da igreja, da comunhão, da relação, do relar, do tocar, tremenda. E amanhã, no caso, para quem está assistindo outro dia, já não é mais amanhã, mas hoje, né? Para quem está ao vivo aí, online, amanhã é a nossa ceia, geralmente o primeiro domingo do mês. Nós não vamos deixar de celebrar a ceia. Só queria deixar esse adendo, então, às 19 horas nós vamos fazer a transmissão do culto, como temos feito agora a partir desse tempo, mas a ceia vai ser, então, cada pessoa, cada família vai organizar a ceia no seu lar. E eu queria desafiar os sacerdotes do lar, os maridos e esposas. As esposas preparem a ceia com pão, com suco. Vai gerar um tutorial, pastor? Alguma coisa aí para amanhã? O senhor vai conseguir gerar um tutorial, alguma coisa? Sim, vou fazer para quem está nas redes sociais da igreja. Dúvida, pode te chamar. Isso, pode falar. Mas basicamente você vai gerar ali montar a sua ceia para as pessoas que estão em casa ali. E no momento online aqui no culto vai ter uma palavra, vai ter o louvor. E aí nós vamos ministrar daqui. E você vai participar, distribuir aí a ceia na sua casa com os presentes, e nós vamos ter comunhão juntos aí, apesar da distância, tanto que, por isso, o tema amanhã que nós vamos tratar é unidos pelo sangue, né? Apesar de distantes, o sangue de Jesus nos une como corpo, né? Então, é só esse convite a você que não poderá estar presencialmente na igreja, recebendo a ceia, mas estará em casa, então teremos a transmissão às 19 horas. Amém. Só... Um beijo aí pro meu tio Dito, tio Benedito, Deus abençoe o senhor. E, o tio Dito é o cara, velho, não posso esquecer do tio Dito. O tio Dito é maravilhoso. Pode orar aí, encerrando, pastor. Amém. Legal. Vamos agradecer ao Senhor, né? Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer mais de Ti, Senhor, de compartilhar das verdades que o Senhor tem revelado na sua palavra, Senhor. Obrigado pelo convite, obrigado pela vida, Pai, dos jovens, ó Pai, da juventude aqui da Igreja Multiforme, ó Senhor, que eles sejam sempre abençoados, que o Senhor possa dar discernimento a cada um deles, não só esses, ó Pai, que formam essa equipe tão excelente, mas todos que também estão em casa e estão assistindo e vão assistir esse vídeo ainda, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai, nos livre, Senhor, de nos perdermos neste mundo, e mais que o Teu Espírito Santo continue sempre sendo o nosso guia para o nosso coração, e a Tua palavra, luz para os nossos pés, para o nosso caminho, Senhor. Pai, abençoa a vida de cada um que nos assiste, no nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, gente, até mais. Valeu, obrigado, Deus abençoe.